Olá, boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez aqui para o nosso Momento Saber e Sentir, a fim de que nós possamos fazer algumas reflexões e também fazer uma pequena interiorização, a fim de melhorarmos um pouco o nosso quadro íntimo, a maneira como enxergamos a vida e a forma como nós processamos as coisas que nos acontecem. Vamos orar. Amigo Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, com o desejo, Senhor, de que o Senhor possa nos ajudar a interiorizar as reflexões, a aprender com as lições da vida e a projetar um campo de maior paz, felicidade e harmonia. Abençoe nesse momento todos aqueles que sofrem, onde quer que cada um esteja, que a tua luz, que a tua bondade infinita possa trazer a cada um o bem-estar necessário, a confiança em Deus e a perseverança a fim de prosseguir. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre, assim seja. Bom, nós estamos então, mais uma vez, acompanhando o livro Passos da Vida, de Emmanuel e Outros Espíritos, aqui publicado pela ID, de Chico Xavier, né? Essa psicografia. Hoje o capítulo é o capítulo número 5, e o título é Experimenta. A mensagem é de Emmanuel. Em todos os males que nos assoberbam a vida, apliquemos as indicações curativas do Evangelho. Nós temos repetido bastante isso, né, em cursos, em falas, em seminários, em palestras, a respeito da necessidade de nós meditarmos com o Evangelho em nossas vidas. Não porque queremos dar lições a ninguém, mas porque nós necessitamos disso. De um tempo já muito, muito longo para cá, alguns anos, tenho percebido o quanto eu tenho necessidade de meditar sobre as lições do Evangelho, objetivando melhorar a minha vida, não é melhorar a vida dos outros. Por isso é que nós sempre temos que atender o conselho que o Emmanuel dá aqui, né? Será que nós aplicamos as indicações curativas do Evangelho? Porque muitas vezes parece que nós desconhecemos a mensagem de Jesus quando nos vemos diante de um enfrentamento, de uma luta, de alguma coisa que se apresenta muitas vezes desafiadora, né? Alguma experiência desconfortável que a gente precisa enfrentar, que nós muitas vezes desertamos, fugimos dela. Então nós vamos agora continuar aqui e ver onde que o Emmanuel indica, então, que nós apliquemos essas indicações curativas do Evangelho. Conflitos e queixas à frente do próximo. Amemo-nos uns aos outros, qual o Divino Mestre nos amou. Se nós aplicamos o Evangelho com o amor que ele nos ensinou, já que queremos aprender com ele, né? Nós o elegemos como nosso mestre e queremos aprender com ele. Se nós queremos aprender com o mestre, com o Senhor, então é conveniente que nós procuremos esse amor. Esse amor não é uma submissão, não é abrir mão da nossa individualidade, abrir mão da nossa vontade, para nos transformarmos em alguma coisa desconhecida de nós mesmos. Há um tempo atrás, uma pessoa me disse assim: eu não sou eu mesmo, eu faço a vontade de todo mundo. Eu não sou eu mesmo na minha casa, eu não sou eu mesmo no meu trabalho, no círculo dos meus amigos, nem na casa religiosa onde eu vou. Parece que eu estou sempre tendo que fazer a vontade dos outros. Aí eu perguntei a ele: mas você faz a vontade dos outros ou você se submeteu a isso voluntariamente? Né? Não estamos falando aqui de disciplinas, né? É lógico que cada lugar, a nossa própria casa, as amizades, a vida em todo no trabalho, existem disciplinas próprias que regem esses lugares e essas funções. Mas não é isso que ele estava falando e nem é isso, né, que realmente essa conversa queria dizer. Dizendo assim, que ele não manifestava mais a sua vontade, mas você não manifesta porque você não quer, você acha mais cômodo ser conduzido, dirigido, ou porque as pessoas não te permitem. Se elas não te permitem, então foi porque você aceitou que invadisse o teu espaço e permitisse que as pessoas te controlassem. Isso não é amor, isso é subserviência. E a subserviência
era muito própria da escravidão. Naquele momento da escravidão, o escravo ele não tinha vontade própria, né? A própria palavra escravidão diz isso, né? A perca da vontade. É a vontade, a submissão completa, a subserviência, né? Então a gente precisa amar, e amar é fazer todo o bem que nós pudermos aos nossos irmãos, independente do que eles estejam fazendo por nós. É querer o bem de todos, querer ver as pessoas felizes, né? E querer nem sempre quer dizer que elas vão ser felizes, mas nós vamos fazer a nossa parte para tornar os nossos irmãos mais felizes, fazendo o nosso melhor na convivência, em todos os lugares que nós tivermos essa oportunidade. Isso é o amor. E é o que Jesus fez. Ele não submeteu a ninguém, não submeteu aos fariseus a ninguém. Ele deu lições, inclusive, lições, lições primorosas aos fariseus quando eles testavam ele, os doutores da lei, que queriam embaraçá-lo. Ele não submeteu a nenhum deles. Ele foi para a cruz no momento em que ele entendeu que aquele momento era a hora. Desinteligência em casa, ou seja, desconfortos, né? Lembremos-nos de que, se não procurarmos compreender nem amparar os que nos partilham o círculo doméstico, estaremos negando a própria fé. Então, se Jesus pediu perdão, né? Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, se nós não conseguimos perdoar aqueles que convivem conosco, vamos perdoar quem? Vai ser a nossa vida. Então, a nossa fé é questionável, porque a nossa fé diz que nós temos que perdoar, compreender, tolerar. Alguém dirá assim, mas tudo eu, sempre eu, pela minha paz, sim, sempre eu. Se o outro fizer, bom, ótimo, será um bom nível de consciência que ele terá alcançado. Mas eu não posso depender disso, porque a minha paz não depende de ninguém, ela depende de mim mesmo, do que eu faço com o meu sentimento, da maneira como eu lido com esse sentimento. Eu me recordo há muito tempo atrás, né, que eu já contei isso, mas gosto de contar para não esquecer. Eu estava ferido, né, chateado, triste com uma coisa que tinha acontecido, né, muito ferido, né, e assim, pensando, me imaginando vítima, né, daquela situação toda ali e tal, pensando até que aproximou-se o espírito de Maria Dolores, né, Maria Dolores Mondosa, aproximou-se e me perguntou o que estava acontecendo. E eu disse, a senhora sabe, né? Tal coisa, assim, assim, me feriu, né? Eu estou aqui, sou imperfeito ainda, eu não consegui ainda lidar com isso, tal. Ela disse assim, vou te fazer uma pergunta, meu filho. Por que é que você acha que você não pode ser ferido? E ficou silenciosamente olhando os meus olhos, e a visão foi esmaecendo, e ela foi embora. E eu fiquei ali, né? Refletindo sobre essa questão. É verdade. Eu não devo é ferir os outros, mas ser ferido não há problema nenhum. Que isso é um problema de quem me feriu. Então, se eu não lido com isso dessa forma, dentro do meu lar especialmente, que fé tenho eu? Né? Que valia tem a minha fé nas questões mais graves da vida? Provocações e insultos. Exoremos a divina misericórdia para quantos os perseguem e injuriam. Jesus falou, né? Olha a colocação. Olha usando o evangelho como medida. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Né? Orar. Né? Orar por aqueles que realmente nos causam dificuldades. Orar por eles. A oração acalma o coração. É uma receita essa. Receita de Jesus. Orai por aqueles que nos caluniam e vos perseguem. Jesus falou que a oração faz isso. É uma receita que a gente pode usar quando é provocado, em vez de responder, em vez de ficar com raiva. Incompreensões do campo da convivência. Com quem nos exige a jornada de 1000 passos, caminhemos mais 2000. Ou seja, não vamos ceder ou descer até o nível daquele que está nos trazendo as incompreensões e as dificuldades. Né? Vamos continuar caminhando com ele, né? Não vamos desertar da sua presença, vamos abandoná-lo e vamos caminhar com ele, dando o exemplo. O exemplo é a única coisa que tem efeito e não precisa de palavras. Se o outro não assimilar, o problema será dele, mas nós vamos lidar dessa maneira por nossa causa, para que nós não fiquemos magoados e tristes. Calúnias e sarcasmos. O Senhor recomenda se perdoe cada ofensa 70 vezes 7. Olha só, né? Normal a gente ser vítima de comentários desairosos, caluniosos, né?
pareceres que a pessoa tem da gente, pelas impressões que ela colhe, e talvez até do nosso passado, mas isso é um problema da pessoa, né? De alguma maneira, eu nunca me senti, faz muitos e muitos e muitos anos mesmo, prejudicado pelas impressões que os outros têm de mim, pelo que falo, e eu sei o que falo, mas eu não me importo. Sinceramente, eu olho para cada um tentando, né? Eu estou aprendendo com o Evangelho como todo mundo, tentando deixar cada um com aquilo que cada um é, né? As ações de cada um, a palavra, o caluniador, ele não pode acreditar que depois ele vai se arrepender, ele não vai ser responsável pela calúnia. Vai, inclusive pelas impressões que ele causou nos outros quando fez a calúnia, quando falou. Aquela pessoa que não tinha aquela impressão daquele outro que está sendo caluniado, ele agora tem uma impressão, que é a de responsabilidade do caluniador. E ele vai pagar um preço muito alto por isso, que não vale a pena a gente juntar na alma esse valor, né, essa moeda maldita que vai nos trazer dissabores e sofrimentos. Então não caluniemos ninguém. E se formos caluniados, perdoemos. Ou seja, não nos importemos. Porque a calúnia é um problema de quem calunia, né? A própria calúnia fala que não é uma verdade. Provas e contratempos. Ora sempre e orar sempre e trabalhar sem desânimo na edificação do bem de todos. Lógico que nós vamos ter provas e contratempos. Quem nunca os teve? Todos temos. Eu já tive. Todos nós temos provas e contratempos. Aí, novamente, uma receita de Jesus para a gente orar. Pedir a Deus, né, que nos seja dado aquilo que nos seja possível dar. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Então a gente vai orar para pedir forças. Perturbações íntimas, quem não as tem? Quem nunca passou por uma perturbação, por uma, por uma angústia, por um processo que as suas tendências, os seus sentimentos lhe colocaram. E ele coloca aqui. Onde colocamos os nossos interesses, aí se vincula o coração. Então temos que prestar atenção na nossa vida, né, onde o nosso foco está. Porque a perturbação nasce deles, né, desses focos indevidos. Se a gente está fazendo alguma coisa que não deve, naturalmente vai ficar intranquilo. Eu não posso fazer alguma coisa errada, equivocada e achar que eu vou ter paz. Não temos. Então, onde o meu coração está amarrado, onde o meu coração está atado, desatemos esse nó, nos desliguemos do mal, sempre projetando o bem. Ocasiões de críticas e reproches, com a medida que julgamos os outros, seremos julgados também nós. Cuidado com a crítica, né? Não critiquemos, porque a crítica ela é uma autossentença. O que eu falo dos outros, eu estou autorizando a vida a me colocar na mesma posição para ver como é que eu reajo. Ah, mas aquela pessoa está errada. Tudo bem, ninguém está dizendo que ela está certa, mas o mal não merece comentário. De ninguém, assim como não gostamos que o nosso mal seja comentado. Então, respeitemos, tranquilizemos e não critiquemos a ninguém se a gente quiser ter paz. Reivindicações e reclamações. Busquemos o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais que necessitamos ser nos acrescentado, né? Se a gente quer reivindicar alguma coisa positiva para a nossa vida, né, em algum sentido que estejamos necessitando, a melhor coisa é viver o reino de Deus em nós, e o resto chega a nós se for do nosso merecimento. Então, se eu estou vivendo conforme o Evangelho, o demais chegará a mim se for necessário. Deus sabe o que é melhor para nós. Então, buscar primeiro viver o reino de Deus dentro do coração, que é viver o amor, viver o perdão, viver a paciência, a tolerância, a caridade, a reconciliação, a afabilidade, a doçura, a piedade, e assim vai. Nós vamos vivendo esses sentimentos e o resto nos é acrescentado conforme a necessidade. Adversários ferrenhos ou implacáveis. Amemos os nossos inimigos, observando que lições nos trazem eles, a fim de que possamos aproveitá-las, porque se amamos tão somente os que nos amam, o que haverá nisso demais? Perguntou Jesus. Claro que nós vamos ter aqui os adversários que vão nos atacar, que vão querer o nosso mal, até a nossa ruína, ou por inveja, ou porque eles acreditam, né, em alguma coisa que os seus corações desenvolveram contra nós. Não há problema disso, né, desde que a gente ame. E o amor não é a submissão nesse caso também. Amar o inimigo é orar por ele, desejar o bem dele. Se ele quiser reconciliar, reconciliar. Então esse é o amor ao inimigo.
Arrastamentos e paixões. Quem não as tem? Todos temos arrastamentos. Vigiemos a nós mesmos para não venhamos a resvalar para as margens da senda que nos cabe trilhar. É lógico que nós vamos ter arrastamentos e paixões, mas em o Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que se existem arrastamentos, não existem arrastamentos irresistíveis. Sem dúvida que os há, mas eles não são irresistíveis. Então verifiquemos para onde a nossa tendência está nos levando e lutemos contra isso, se não quisermos nos destruir, destruir a nossa vida e tudo de bom e mais caro que nós temos. Os arrastamentos inferiores, eles nos levam para as derrocadas, para o abismo, onde vamos nos precipitar. Então, vigiemos. Anseio de orientação e conselho. A gente precisa de uma orientação e de um conselho. O que a gente faz? Tudo o que quisermos que os outros nos façam, façamos nós igualmente a eles. Então, vamos pensar: o que eu estou fazendo é bom para o meu semelhante? É bom para mim? Então, eu só posso fazer para os outros o que eu gostaria que fosse feito para mim. Provavelmente na arena das inquietações e tribulações terrenas, terás tentado as mais diversas receitas traçadas por autoridades humanas, à busca de equilíbrio e paz, segurança e felicidade, sem atingir os resultados que aspiras. Entretanto, não esmoreças. Uma fórmula existe e jamais falha. Na garantia de nosso próprio bem, experimenta Jesus. Ou seja, o que Jesus faria se eu estivesse no meu lugar diante disso que eu estou passando? Que decisão ele tomaria? Qual é o roteiro que o Cristo traçaria se ele estivesse aqui no nosso lugar fazendo o que nós estamos fazendo? Se nós fizermos isso, certamente não, de maneira alguma, nós estaremos isentos de errar, mas erraremos muito menos e acertaremos muito mais. E o bem compensará sempre o mal. Então vamos agora buscar a figura de Jesus, o amado amigo. Sentindo a sua vibração veneranda, recebê-lo em nosso coração. Permitir respirar o hálito amoroso e terno que ele nos oferece. E assim, recebendo esse amor, nesse momento, parte da presença amorosa de Jesus na nossa figuração mental. E chega ao nosso coração, à nossa alma. Vamos senti-lo tocando as fibras mais íntimas do nosso ser. Vamos senti-lo fazendo vibrar as cordas mais delicadas da nossa alma e que essa melodia, nesse momento, nos inebrie e nos traga paz. Seja qual for a prova, a dificuldade que enfrentamos, com confiança em Deus e aceitando esse envolvimento de Jesus, ela fica mais suportável. Permitamos respirar esse clima de amor e de ternura que nos é oferecido agora. As vibrações de Jesus têm nos assistido à alma. Permitamos recebê-la. E assim, recebendo essa vibração, vamos permitir que ela nos dê a paz que nós precisamos. Uma luz infinita emana da mente do Cristo, fazendo claridades na nossa mente, afastando os miasmas, os fantasmas sombrios das fixações que criamos, iluminando as sombras mais profundas da nossa alma. E assim, sentindo Jesus, queremos dizer a Ele: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus amigos, meus irmãos.